tempo dependendo da saúde financeira da companhia. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News, informação que gera valor. Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui na BMC. Eu sou Carlos Cauti e como todas as tardes estamos ao vivo a partir das 4 horas para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. E hoje, terça-feira, dia 8 de agosto de 2023, vamos dar uma olhada, como todas as tardes, a nossa Bolsa de Valores hoje volta a operar em queda. Mais um dia complicado para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Ainda não conheceu um pregão positivo no mês de agosto. A B3, nesse momento, a Bolsa cai 0,12%. Como vocês estão vendo atrás de mim no nosso profit da Nelógica, situação então bastante complicada para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que sofre mais um dia complicado e a pior ação de hoje, deixa eu pegar aqui no nosso sistema, a pior ação desta, deixa eu ver aqui se eu consigo achar, não consigo achar aqui no PC, vamos ver aqui no telão então. Pior ação desta terça-feira é a Dexco, que perde 4,73%, a Pets cai 4,51%, a Gerdau 3,40%, a Pivida sobe 5,66%, a melhor do dia, a Alpargatas 4,81% e Cogna 3,61%, mas agora também a Dux sobe 4,45%. Dólar futuro, vamos dar uma olhada aqui como está o dólar. Nesse momento volta a subir o dólar futuro, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no nosso não. Então vamos continuando no nosso computador aqui para ver como está a cotação do dólar. Nesse momento, às 4 horas e 1 minuto desta terça-feira, dólar volta a subir 0,10%, R$ 4,90. Petrobras sobe 0,23%, R$ 30,26. A Vale 0,82% de queda, R$ 67,34. E para entender o que está acontecendo e o que está movimentando Vale e Petrobras, eu chamo minha parceira de todas as tardes, Isabela Takaki. Muito boa tarde, Isa. Como estão as bolsas lá fora e como está a cotação do petróleo e do minério de ferro? Olá, muito boa tarde para você, Carlos. Boa tarde a todos. Bom, vamos começar então com as principais bolsas europeias que fecharam em queda, puxadas por bancos, balanços de China. As bolsas fecharam em queda, então estendendo as perdas da sessão anterior, pressionadas por balanços ruins, como o Glencore ali, cujo o lucro caiu pela metade por causa da queda na demanda da China. Os dados fracos da balança comercial chinesa publicados na madrugada também pressionaram os principais índices e os papéis dos bancos ali tiveram uma queda generalizada depois que a Moody's cortou a classificação de crédito de bancos regionais nos Estados Unidos e na Itália, anunciando ali um imposto de 40% sobre o lucro das instituições financeiras. Então vamos ver como fecharam as principais bolsas. Lá na Europa, a FTSE no Reino Unido fechou com queda de 0,36%, DAX na Alemanha com queda de 1,12%, CAC na França com queda de 0,69%, FTSE na Itália 2,08% de queda e BEX 35 da Espanha com queda de 0,64%. Agora, nos Estados Unidos, os principais índices acionários de Nova York negociam em queda nessa tarde, com os títulos do governo subindo. A Moody's rebaixou as classificações de crédito de 10 bancos, a gente vai falar mais detalhes daqui a pouco, e isso está influenciando o mercado lá em Wall Street. Temos então Dow Jones com queda de 0,56%, SP500
51% de queda, e Nasdaq Bolsas Tecnologias com queda de 0,90%. Bom, agora a gente vai para os contratos do minério de ferro lá no Porto de Dalian para ver como que fechou com queda de 0,97% aos 813 yuans, Carlos. Perfeito, Isa. Agora vamos então iniciando a nossa análise das notícias de hoje, com o Itaú Unibanco, que reportou um lucro de 8,74 bilhões de reais referente ao segundo trimestre do ano, valor 13,84% maior daquilo registrado um ano atrás. Na comparação com o primeiro trimestre do ano, o crescimento foi de 3,63%. O resultado ficou acima do esperado, com o lucro líquido consolidado do Itaú, que foi de 8,9 bilhões de reais. O retorno sobre o patrimônio do banco ficou em 20,9%, praticamente estável, em relação ao primeiro trimestre do ano, quando foi de 20,7% de alta, enquanto registrado um ano antes, quando a alta foi de 20,8%. A margem financeira gerencial do banco ficou em 25,99 bilhões de reais, uma alta anual de 14,8%, em comparação ao primeiro trimestre, quando houve um avanço de 5,3% em relação ao primeiro trimestre do ano. No total, a margem financeira com clientes foi de 24,92 bilhões de reais, um valor 3,7% maior do que registrado nos 3 primeiros meses do ano. A margem com o mercado também cresceu 65,9% na mesma base de comparação, chegando a 1,07 bilhão de reais. No segundo trimestre de 2023, o Itaú provisionou 9,44 bilhões de reais, uma alta de 3,9% em relação ao primeiro trimestre de 2023 e de 25,3% em relação a um ano atrás. E falando sempre de bancos, o BTG Pactual superou o Bradesco em valor de mercado e se tornou o segundo maior banco da Bolsa de Valores aqui no Brasil, atrás do próprio Itaú Unibanco. Os dados foram divulgados pela Trademap com base no fechamento de ontem. O BTG atingiu um valor de mercado de 155,52 bilhões de reais. O Bradesco ficou logo abaixo com 155,47 bilhões de reais. O Itaú Unibanco tem um valor hoje de 254,46 bilhões de reais. O Banco do Brasil aparece na quarta posição com 135,04 bilhões de reais e o Santander Brasil, claro, a operação brasileira do Santander, está em quinto lugar com 103,45 bilhões de reais. Agora, o Nubank, que é listado em Nova York, tem um valor de mercado de 36,8 bilhões de dólares, o que convertido pelo câmbio de hoje é por volta de 180 bilhões de reais, ou seja, fica à frente, em teoria, em tese, do BTG na segunda colocação geral. O Bradesco vem passando por uma situação difícil e meio alta na inadimplência e o resultado negativo da tesouraria. O resultado do segundo trimestre, que foi divulgado na semana passada, não trouxe muito alívio para o Bradescão. Já o BTG tem conseguido registrar resultados recordes, ampliando a sua franquia, ampliando os serviços de banking e ganhando assim share de alguns rivais. O banco divulga os seus resultados amanhã, então vamos ficar de olho nos resultados do BTG Pactual. E agora vamos dar uma olhada na Eletrobras, porque Eletrobras teve o lucro. Deixa eu pegar aqui então a Eletrobras, antes de falar um pouco da empresa, como foi a Eletrobras. Na Bolsa, a Eletrobras nesse momento sobe 0,90% a R$ 41,36. E falando então de Eletrobras, ela teve um lucro do segundo trimestre do ano de 1,61 bilhão de reais, alta de 16% em relação ao ganho de 1,40 bilhão de reais apurado no mesmo período do ano passado. A receita operacional líquida de vendas somou 9,24 bilhões de reais no período de abril a junho deste ano,
uma alta de 4% em relação aos 8,85 bilhões de reais registrados no mesmo período do ano passado. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização da Eletrobras foi 6,59 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, contra 4,14 bilhões de reais no mesmo período do ano passado, uma alta de 11,15%. Margem EBITDA ganhou 24 pontos base, de 47% foi para 71% entre os dois períodos. Segundo o demonstrativo de resultados, a geração líquida da companhia foi 22% inferior ao segundo trimestre de 2022, em razão dos efeitos da privatização com desconsolidação da Eletronuclear e venda também de Itaipu. Manutenções não programadas para melhorias de desempenho nas UTEs Aparecidas em Mauá 3 e aumento na frequência das revisões anuais programadas ao longo do ano lá em Santa Cruz. As empresas Eletrobras venderam 36,6 terawatt-hora de energia no segundo trimestre de 2023 contra 31,3 terawatt negociados no mesmo período do ano anterior. Então, situação complicada para... melhor, aliás, situação positiva para a Eletrobras. Vamos falar agora de Vivara, a maior rede de joalherias da América Latina. Registrou um aumento de 23,5% no lucro líquido do segundo trimestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado. Foi de 89,1 milhões de reais para 110 milhões de reais. O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, o EBITDA, foi de 132,4 milhões de reais, uma alta de 32,3%. Isso levou a uma alta da margem EBITDA ajustada de 2,3 pontos percentuais. A margem foi para 23,6%. A receita líquida somou 559,9 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, um crescimento de 19,3% na comparação com o mesmo período de 2022. O lucro bruto atingiu 390,1 milhões de reais no segundo trimestre de 2023, um aumento de 23% na comparação com o mesmo período de 2022. A margem bruta foi de 69,7% no segundo trimestre do ano, uma alta de 2,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período, a margem do segundo trimestre de 2022. E falando de JSL, vamos conversar logo mais com a Vamos, com a holding, que aliás a Simpar é a holding, a Vamos é uma das empresas que fazem parte dessa holding. Vamos conversar em breve com a Vamos, falando de JSL. Ela teve um lucro líquido de 41,3 milhões de reais no segundo trimestre de 2023, com um aumento de 21% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida do trimestre atingiu 1,84 bilhão de reais, um crescimento de 27,9%. O EBITDA ajustado foi de 358,5 milhões de reais, uma alta de 43% em relação ao segundo trimestre de 2022. Então, vamos ver como é que está nesse momento a JSL. Deixa eu dar uma olhada aqui. As ações da JSL estão subindo 1,86% nesse momento, R$ 10,29 para a JSL, após esse resultado que ampliou o seu lucro líquido, alta anual, então importante, do lucro líquido ajustado da JSL. Vamos dar uma olhada agora, 4 horas e 13 minutos, vamos dar uma olhada como está a Bolsa nesse momento. Ibovespa continua em queda, 0,13%, 119.622 pontos. A Petz cai 5,23%, a Dexco 4,94%, a Gerdau 3,47%. Volume financeiro, volume de negociações, 19,44 bilhões de reais em média, com o volume negociado. A Apivida subiu 5,45%, e o Dux 4,50%, Alpargatas 3,93%. Então, situação bastante interessante para a Apivida nesta terça-feira. Vamos falar agora de mercados internacionais, porque a Moody's
cortou o rating de crédito, ou seja, cortou sua nota de crédito de 10 bancos pequenos e médios lá dos Estados Unidos e rebaixou outras instituições financeiras para uma perspectiva negativa. Para a agência de classificação de risco americana, os custos de financiamento são mais altos, isso por causa da alta das taxas de juros lá nos Estados Unidos, além da possível fraqueza de capital regulatório e riscos crescentes vinculados aos empréstimos imobiliários comerciais em meio ao enfraquecimento da demanda por escritórios. Esses são alguns dos motivos que levaram à revisão desse rating, dessa nota de crédito. A Moody's colocou bancos como Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street, Trace Financial, Cullen Frost Bankers e Northern Trust como potencial para sofrer um corte no rating. Apesar disso, todos os bancos continuam com grau de investimento. A agência apontou maiores custos de crédito, potencial enfraquecimento do capital, né, e problemas de riscos imobiliários. Vamos ver então o que vai acontecer. Deixa eu ver se temos já a Isa de volta, minha parceira de todas as áreas, ainda não. Então, deixa eu já dar uma olhada aqui se temos nosso primeiro convidado de hoje. Se não, já chamamos. Não, vamos terminar então só a última notícia, já chamamos o nosso primeiro convidado de hoje, falando de Amazon, né? Vamos terminar então o nosso espaço internacional, porque a Amazon emitiu 14 mil cartões de crédito desde o seu lançamento há 5 dias do novo produto da gigante de tecnologia e varejo. Essa disponibilização vai ser gradual, o produto vai acontecer, essa disponibilização ao longo do mês de agosto, mas não dá à Amazon expectativas sobre quantos clientes espera atingir. O cartão da Amazon é emitido pelo Bradesco em parceria com a Mastercard e vai oferecer cashback de até 5% de volta nas compras feitas pelo site por clientes da categoria Prime. Para clientes comuns, o retorno é de 3% do valor total das compras. Cartões sem anuidade oferecem ainda 2% de cashback nas compras em farmácias e restaurantes e 1% nos demais estabelecimentos. Os pontos não expiram e o parcelamento vai até 15 vezes sem juros. Essas condições batem a maioria das ofertas disponíveis no mercado. Esse é o primeiro cartão lançado pela Amazon na América Latina e os benefícios, segundo a empresa, serão permanentes. Segundo a Amazon, a oferta é sim sustentável, porque os pontos da Amazon poderão ser resgatados apenas no Marketplace. Atualmente a Amazon trabalha com empresas de cashback como Médios e Buscapé, o retorno é de 2% até 4%, dependendo da compra, né, realizada no intermédio de parceiros. E, gente, 4 horas então, nesse momento, e 16 minutos, Bolsa continua em queda, está piorando, 0,14% de queda para a Bolsa de Valores de São Paulo. Situação complicada mais um dia para o Ibovespa, mas para entender melhor o que está acontecendo, vamos falar com o nosso primeiro convidado após o intervalo. Então, não saia daí, 2 minutinhos e voltamos já já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje.
COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor. De volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora, nesse momento, 4h21. E vamos conversar com o nosso primeiro convidado de hoje para entender melhor o que está acontecendo no mercado brasileiro e no mundo. O Christopher Galvão, analista de renda fixa. Muito boa tarde, Christopher. É um prazer tê-lo conosco aqui no closing da BMC. Muito boa tarde, pessoal. Espero que a gente consiga aproveitar aqui comentando um pouco sobre o cenário doméstico. Vamos lá, Christopher, falando um pouco de renda fixa, corte da Selic semana passada, hoje teve ata do Copom. Primeiramente, sua opinião sobre a explicação que o Banco Central deu para esse corte dos juros, o que você espera até o final do ano e como o investidor pessoa física pode se posicionar para ter bons ganhos surfando nessa nova tendência de política expansionista, né, monetária. Perfeito. Então, a ata que saiu hoje foi uma ata bem robusta, né? A gente não viu uma ata tão completa assim há bastante tempo e está muito ligado ao fato, né, de que a decisão ali foi bem dividida, né, de uma queda de 50 nesse primeiro movimento de ciclo de queda da Selic ou uma queda de 25, né? Então tiveram vários argumentos, né, ao longo da ata, então foi um documento mais robusto, mais completo, para dar a entender o que de fato estava passando pela cabeça, né, dos membros do comitê, e eu achei justa, né? Eu achei bem explicativa ali os motivos que levaram ao início de uma queda de 50, mas ao mesmo tempo o Banco Central utilizou muito essa ata, né, e ali, ao longo das suas explicações, para dar uma segurada no mercado, né? O Banco Central já iniciou com uma queda ali um pouco mais forte, né? O mercado estava dividido, se ia ser uma queda de 25, uma queda de 50, já começou com 50. Então, quando isso acontece, o que o mercado acaba fazendo? Ele pede uma queda ainda mais forte. Adiante, começou a 50, então eu vou pedir uma queda de 75 nas reuniões seguintes. Né? Então, o Banco Central, né, o Copom, como todo, utilizou esse documento de hoje para tentar dar uma segurada no mercado, falar, olha, na verdade, o ritmo daqui para frente tende a ser, né, quedas de 50 sequenciais, porque a gente ainda tem preço de serviços ainda para ficar olhando, mercado de trabalho, atividade, então tem toda uma segurada, e eu achei bem justa. O mercado vai respeitar e vai tirar totalmente a chance de dar uma alta, uma queda, né, de 75 nas próximas reuniões? Não, o mercado ele não funciona assim, né? O mercado vai continuar pedindo ali um pouco de 75, mas o movimento tende a ser quedas sequenciais aí de 50. Teria que acontecer alguma coisa muito boa, né, como um todo, ali, uma combinação de vários fatores ali positivos para sustentar uma queda mais forte, o que eu não vejo acontecendo, tá? Então daqui para frente a gente deve ter queda de 50, e aí daqui, né, a 10 reuniões se aproximando ali da taxa em torno de 9%,
que é o que está meio que no consenso do mercado, né? Tanto os economistas do Fox veem isso, tanto o mercado também está vendo isso. Então a gente deve ter, né, se continuar nesse processo aí de melhora, mas ele chegando próximo a 9% ali ao longo do ano de 2024. Isso, claro, se todas essas questões se manterem, né? Se a gente continuar observando atividades acelerando, o mercado de trabalho acelerando, também arrefecimento nos preços, e se a gente não tiver nenhuma polêmica aí envolvendo o lado fiscal, né, do campo político, e aí abre espaço aí para dar queda de 50% até chegar nos patamares próximos de 9% no ano que vem. Perfeito. Agora, do ponto de vista do crédito privado, vendo minha parceira agora de novo com a gente, a Isa está cá aqui. Isa, já vou dar a palavra para você também, para a sua pergunta, mas só queria complementar essa questão que a gente estava falando agora com o Christopher. Christopher, falando agora de crédito privado também, além de títulos públicos, o que pode mudar com essa redução da Selic? Você acha que teremos também uma contração, uma redução da rentabilidade desses títulos? Ou há outras dinâmicas, como por exemplo inadimplência, riscos que o mercado está vendo, situações mais complicadas que vão acabar mantendo a rentabilidade de debêntures e CDBs ou outras formas de crédito privado ainda elevadas? Acredito que a decisão em si, né, do Copom não vai alterar muito essa perspectiva em relação aos créditos privados, né, porque muito do que já está na curva ali já está levando em consideração ali nos preços dos títulos, né, então o mercado já estava precificando quedas ali na Selic, por exemplo, né, caindo a cerca de 9% ano que vem, né, então a decisão em si, a ata de hoje, o comunicado da semana passada, não muda muito essa perspectiva, tá? Mudaria se o Banco Central tivesse sido muito mais dove, né, então muito mais em prol de juros mais baixos, por exemplo, aí poderia ter alguma alteração ali nos juros futuros, mas de uma forma mais forte, e consequentemente impacto nos preços dos títulos, tá? Então acho que essa reunião em si não muda muito. O ajuste nos preços dos títulos, né, de crédito privado, enfim, já aconteceram, né, nesses últimos meses, então o maior movimento já ocorreu. Então a gente teve nesses últimos 3 meses, principalmente, ali a partir de maio, né, principalmente, queda nos juros futuros de uma forma bem forte por conta do arcabouço fiscal, por conta da manutenção da meta de inflação, né, de 3%, que foi um ponto que levou e permitiu, né, a esse início de ciclo de queda da Selic um pouco mais cedo. Então, os principais movimentos, os principais acontecimentos ali para interferir nos juros futuros do mercado e, consequentemente, né, nos juros ali dos títulos privados já ocorreu, tá? Então o principal movimento aí já ocorreu, a decisão de hoje não muda muito a perspectiva em relação a isso, tá? A gente deve continuar ali atualmente com os juros, né, nos créditos privados um pouco inferiores, principalmente quando a gente se trata ali de IPCA+, né, ou de pré-fixado, e visto esse movimento aí, melhoras qualitativas, né, no cenário como um todo, redução de risco, então você acaba tendo uma redução aí nas taxas oferecidas, né, tanto por bancos quanto também de empresas. Então, de fato, hoje você encontrar taxas bem interessantes, né, principalmente IPCA+, e pré-fixado, fica um pouco mais complicado visto esse ajuste que já ocorreu. E na parte de pós-fixados, né, então a gente está falando ali principalmente de crédito de empresas também, tá? Mas aqui falando mais especificamente de créditos de bancos, os pós-fixados vão continuar rendendo, né, com aquelas taxas aproximadamente que os bancos oferecem, né? Então 110%, né, um CDB, ou uma LCI, LCA de 90 e tantos por cento, com base no CDI, né, e deve continuar em torno dessas taxas, e continuam sendo taxas interessantes, claro, tem que prestar muita atenção no emissor, tá? Porque não quer dizer que a Selic caindo, né, e começando a cair agora, que os pós-fixados já são uma péssima escolha. Tá, a Selic, vamos lembrar que mesmo com essa queda que já ocorreu e com as quedas seguintes, a Selic vai continuar em patamares elevados, né, de 2 dígitos ali por um bom tempo, então vejo aí os pós-fixados como continua sendo uma boa alternativa, principalmente para garantir uma liquidez na sua carteira e vai estar rendendo ali, né, taxas interessantes, mas claro, isso aqui tem que tomar cuidado, né, para qual emissor você está prestando seu dinheiro, que eu não estou falando de qualquer banco, e sim um banco, né, seguro, tem que dar uma olhada nos resultados, Basileia, enfim, tem que levar em conta esses fatores, mas esse é o que eu vejo aí de possibilidades, né, de alocação no mercado de renda fixa. Fica um pouco mais complicado encontrar, né, taxas muito superiores, né, desse movimento, então tem que ficar fuçando um pouquinho aí para tentar achar uma boa relação risco-retorno, né, comparando o risco do devedor com também a taxa que eles estão me oferecendo. Perfeito. Isabela, sua pergunta. Boa tarde, Christopher. Bom, ainda nesse assunto queda de juros, o quanto isso já está precificado nos títulos, por exemplo? Quanto que isso já está sendo precificado no mercado, essa queda?
Então, ele está precificando bem. Eu vou até abrir aqui como que está a curva de juro hoje, para a gente se basear nos prazos mais longos também, tem um ponto interessante para a gente comentar. Por quê? O mercado, como eu falei, ele já está precificando, né, queda bem acentuada aí da Selic do ano que vem, né, principalmente. No ano de 2024, com a Selic chegando a próxima a 9%, né, então precificando queda de 50%, 50%, 50%. Inclusive, né, alguns períodos ali, o mercado um pouco dividido, né, se vai ter uma queda, né, de 75% ou uma queda de 50%, mesmo o Banco Central enfatizando que a queda tem de 150%. Né, mas aí o mercado já está precificando queda de até 9% ano que vem, e aí acontece um ponto interessante aqui, tá? Que na lógica não faz muito sentido, mas é o que está sendo precificado ali na curva pelo mercado, que ao mesmo tempo que o mercado precifica uma queda acentuada a 9% da Selic ao longo do ano de 2024, já começa a precificar altas, tá? Para 2025 e 2026, inclusive precificando uma Selic chegando a 2026 em 11%, né? Então não faz sentido você reduzir a 9% e depois logo em seguida começar a subir mesmo com as expectativas ancoradas, né, mais ancoradas aí de inflação para o longo prazo. O que está acontecendo, né, nesses prazos um pouco mais longos ali a partir de 2025? Eu vejo que tem um risco ali associado em relação à próxima presidência, né, do Banco Central. Então, Roberto Campos Neto vai seu mandato até o final de 2024 e em janeiro de 2025 já entra um novo mandato, ali um novo presidente, que, né, pode ser o Galípolo, enfim, mas tem toda essa discussão. Então, acho que o mercado está precificando ali um risco associado a como de fato vai ser a condução da política monetária a partir de 2025, tá? Então, colocando um prêmio aí para esses períodos. Pode ser uma oportunidade? Pode, mas assim, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque, de fato, é um risco, né? A gente não sabe exatamente como que vai ser a condução da política monetária com um novo presidente, tá? Então, é isso que o mercado está especificando. Então, os títulos levam em consideração também essa dinâmica, né? Você poderia ter, se não tivesse esse fato aí, né, de quem vai ser o próximo presidente do Banco Central, como vai ser a condução da política monetária, enfim, os juros um pouco mais longos poderiam ter uma queda um pouco mais acentuada aí, né? Então, os juros dá uma segurada nesse processo de queda, nos juros um pouco mais longo, por conta desse risco, né, envolvendo também o risco fiscal ali, com essa relação, né, política monetária com a política fiscal. Então, assim, os títulos estão precificados, uma boa parte estão precificados. Eles podem se valorizar um pouco mais, com algumas quedas adicionais ali nos juros futuros, né, e, consequentemente, levando a marcação a mercado positiva nesses títulos? Pode, tá? E é o que eu vejo espaço hoje. Como eu falei anteriormente, encontrar boas taxas em IPCA+, por exemplo, são mais difíceis, mas eu ainda continuo enxergando espaço para mais ganhos, tá, nessa classe de ativos, claro que daqui para frente tem que ser mais modesto que a gente observou aí nesses últimos meses, tá, então está tão atrelado a essa questão que eu acabei de falar, né, o mercado está no risco ali, né, dos juros da próxima presidência do Banco Central, né, e se a gente tiver uma continuidade ali da inflação, de um fiscal mais comportado, né, com as tentativas de outros recentemente, né, na marca, a gente pode ter algumas quedas a mais um pouquinho aí no princípio. Tá? Então, boa parte está precificada, mas não 100%, como eu disse. Tá? Mas daqui para frente, se houvesse ainda seja um pouco mais modesto. Então, esse é o panorama um pouco geral aí, a relação, né, dos juros futuros do mercado com os juros de impacto nos títulos de crédito privado. Christopher, eu vou te perguntar também, eu acho que o seu microfone está com um pequeno probleminha, vou pedir para a nossa equipe técnica dar uma olhada se está tudo bem com o seu microfone, não sei se caiu o microfone está mal posicionado. Enquanto isso, eu vou te perguntar também sobre o fato que lá fora, a nível internacional, os juros estão subindo, né? Os juros internacionais nos Estados Unidos e também na Europa estão subindo, enquanto aqui no Brasil estamos vendo um movimento oposto, juros caindo. Você não acha que teremos um defluxo de capitais saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos, considerando que lá o mercado é considerado com risco zero? E ponto número 2, isso não vai forçar, na sua opinião, o Banco Central brasileiro a reduzir esse possível corte de juros ou até a interromper esse ciclo de cortes? Só me confirma se o microfone agora está ok, só para não cortar nenhuma parte. Perfeito. Perfeito. Então, esse é um ponto interessante, né? Como eu falei, aqui o mercado ele antecipa, né? Então ele precifica ali quedas nos juros futuros, da Selic para o futuro, né? E a mesma coisa acontece lá nos Estados Unidos, tá? Então, mesmo que os Estados Unidos tenham dado aí recentes, né, altas nos juros,
o juro vai ficar mais ou menos no que está hoje, tá? Então, provavelmente, né, é bem capaz aí do Fed não dar mais nenhuma alta, tá? Principalmente levando em consideração os últimos dados ali de atividade um pouco mais fracos, até mesmo no mercado de trabalho, que é o grande ponto de atenção. Então, eu não vejo um risco, né, se trazendo para o Brasil, porque o mercado já precifica um juro lá nos Estados Unidos, por exemplo, caindo a 4% no ano que vem, ao longo do ano que vem, né? Então, algumas quedas ali de 25 de reunião em reunião. Se isso realmente vai ser possível, vai depender aí dos próximos dados, né? O Fed não dá um guidance muito claro, mas o fato é que os últimos dados já deram uma sinalização boa, tá? De desaceleração da atividade, que continua forte, tá? É bom pontuar, mas já teve uma sinalização ali de que o mercado de trabalho aos poucos está se desacelerando por conta do efeito dos juros elevados por lá. Então, o que aconteceria, né? Qual seria um risco, de fato, do cenário dos Estados Unidos para a economia doméstica aqui no Brasil, seria se os Estados Unidos tivessem que elevar o juro a 7%, 8%. Tá? Se realmente os dados estivessem muito ruins de inflação, que não é o caso, vem melhorando aos poucos, se o mercado de trabalho ficar muito forte, nenhuma sinalização de desaceleração, que não é o caso, então o juro não vai precisar elevar até 7%, 8% nos Estados Unidos. Tá? Então isso, né, dá uma segurada um pouco aqui no efeito, né, os impactos aqui no Brasil, tá? Então eu não vejo, né, uma grande fuga de capital, né, de modo a nosso dólar ir para 6, por exemplo, e causar um forte impacto na inflação. Então eu não vejo isso acontecendo, tá? Os sinais são bons, né, nos últimos dados dos Estados Unidos, e isso leva a crer que não vai ser um fator ali para atrapalhar nosso ciclo de queda, tá? Se, claro, os dados começarem a vir muito ruins lá, aí vai ser outra história, mas com base no que a gente tem hoje, de todas as sinalizações dos últimos dados, principalmente do último payroll, é que a situação está aos poucos, ficando um pouco mais tranquila por lá, e esse diferencial de juros não vai ficar tão baixo quanto poderia ser se a situação estivesse pior lá nos Estados Unidos, tá? Então eu não vejo um risco muito grande aí de causar uma grande fuga de capital e, consequentemente, impedir, né, esse nosso ciclo de queda da Selic por aqui. Não é o cenário básico que eu trabalho. Perfeito. Isabela, sua pergunta. Eu queria que você fizesse uma análise, agora saindo um pouquinho das taxas de juros, em relação aos resultados, como é que você está enxergando aí essa temporada de resultados né, principalmente hoje a gente teve aí um resultado importante de Banco Itaú, como é que você enxerga as perspectivas para o próximo semestre? Acho que os bancos, né, bem estruturados, tendem a ter resultados um pouco melhores, né, porque você tem menos pressão ali aos poucos, né, da despesa de captação, que foi mais pressionada ali nos últimos resultados, isso levando também até para o lado das empresas, né, não só de bancos, as empresas com juros elevados acabam tendo uma forte despesa financeira, né, então a despesa financeira acaba pesando muito sobre o lucro líquido, não pesa no EBITDA, mas pesa sobre o lucro líquido. Então, daqui para frente, né, com esse ciclo de queda da Selic que está por continuar, aí deu início agora, aos poucos esses resultados vão ficando um pouco melhores, né, claro, as empresas e os bancos bem estruturados, né, e se tiverem e conseguirem trabalhar bem esse cenário, tá, e aí eu acredito que daqui para frente é essa sinalização, né, os bancos, eu acompanho mais bancos, empresas também, tá, mas bancos aqui, como eu falei, teve aumento da despesa de captação, mas ao mesmo tempo, com juro elevado, tem bancos bem estruturados que conseguiram trabalhar bem esse aumento de despesas, né, conseguiram repassar, né, como spread ali para o consumidor, mesmo com nível de inadimplência alto, que é um ponto de atenção aqui no Brasil, né, mas os bancos bem estruturados devem trabalhar bem aí com esse ciclo de queda da Selic, e principalmente, né, as empresas, como eu falei, aqui falando mais especificamente, até mais de empresas de crescimento, né, porque além do impacto, né, do fim do impacto, né, do aumento de juros sobre as despesas financeiras, você tem principalmente empresas aí que são dependentes de crescimento, né, para se financiar fica mais barato. Você se financiar um juro ali de 14% é muito caro, né, ainda mais no Brasil, e com diversas certezas, né, burocráticas, enfim, tributárias e tudo mais. E agora, né, com essa queda da Selic, deve beneficiar aí essas empresas, né, bem estruturadas e que visam crescimento, principalmente. Então, a gente deve ter aí uma temporada de resultados cada vez melhores, né, se tratando aqui de empresas e bancos bem estruturados, obviamente. Agora, a última pergunta que eu queria te fazer, Christopher, é sobre a questão o que você indicaria para uma pessoa física como reserva de emergência, né? O que você acharia como reserva de emergência possível para uma pessoa física
preservar o seu patrimônio, eventualmente poder sacar rapidamente em caso de emergência e também como reserva de oportunidade, utilizando títulos de renda fixa. Nesses fatores, é bom não tentar fazer uma coisa super diferente, tá? Quando a gente fala de reserva de emergência, é o clássico. Ou você compra o Tesouro Selic, né, do governo, sem nenhum risco, né, por assim dizer, é o título mais conservador da economia, vai render menos, mas é o título mais conservador. Uma reserva de emergência é aquilo que você não pode correr nenhum risco, tá? Sem risco de mercado, sem risco de liquidez, sem risco de crédito, tá? Então, o título do governo, o governo vai te pagar, não tem risco de liquidez, você pode vender a qualquer momento, não vai ter marcação a mercado no Tesouro Selic, né? Então, tem toda essa questão, tá? Então, o Tesouro Selic é o ideal para reserva de emergência. Quero render um pouquinho mais na minha reserva de emergência? Ok, vou comprar então um CDB de liquidez diária de um bancão, né, do Itaú, do Bradesco, do Santander. Quanto você vai, do BTG, enfim, quanto você vai render? 102%, 103% CDI, quase a mesma coisa, mas é um pouquinho a mais, mas não tem muita coisa diferente que fazer, tá? É o título mais conservador que você tem que ter na sua carteira mesmo, para não correr nenhum risco, visto que se você tiver uma emergência, você poder sacar, né, sem nenhum risco aí de perda de capital. Para reserva de oportunidade, o que tem que ser levado em consideração aqui também é o imposto de renda, né? A reserva de oportunidade não é aquela reserva de emergência, é separado. Você tem a sua reserva de emergência e a sua reserva de oportunidade para ficar vendo o mercado, se pintar uma boa chance aqui, eu vou dar o tiro certeiro nessa oportunidade. Para essa reserva de oportunidade, eu indico a LCI e a LCA de liquidez diária, tá? Por quê? Porque a LCI e a LCA você não tem imposto de renda, então você não sabe quando você vai resgatar, né? Se resgatar, por exemplo, daqui a 4 meses, você não vai pagar imposto de renda de 22,5% que você pagaria no CDB, por exemplo, né? E fazendo esse ajuste, né, considerando o fato de ser isento de imposto de renda, acaba valendo a pena. Então, LCA e LCI de liquidez diária de um banco legal, de um banco ok, né, não precisa ser um super banco, mas um banco que tenha resultados, que tenha uma Basileia, que tenha caixa, enfim, tem que ter essa avaliação, tá? E aí, LCA e LCI de liquidez diária são mais indicados para reserva de emergência, com um ponto aqui, só para finalizar, que a LCI e a LCA de liquidez diária, você só pode resgatar a partir de 90 dias, tá? Então, por isso que não entra como reserva de emergência, você pode ter uma emergência daqui a 2 meses. Na reserva de oportunidade, você pode aguentar um pouquinho mais, né? E a partir de 3 meses, você vai poder resgatar a qualquer momento, sem incidência de imposto de renda, e isso, claro, falando aqui para LCAs e LCI de bancos seguros, tá bom? Claro. Christopher, última pergunta, telegráfico, só para a gente dar também um esclarecimento para o nosso público. Qual, na sua experiência, o maior erro que o investidor pessoa física faz investindo em títulos de renda fixa, públicos ou particulares, e que você alertaria, não façam esse erro? Tem alguns interessantes, né? Mas um deles é a pessoa simplesmente pensar, eu vou comprar um IPCA mais 2060, por exemplo, para minha aposentadoria. Eu acho isso um erro, né? É um pensamento muito simplório, porque se você tem uma carteira ativa, né, de renda fixa, você vai render mais do que esse Tesouro IPCA 2060. Né? E muitas vezes a pessoa compra sem saber que ela pode vender antes do vencimento, e se ela vender antes do vencimento, que ela vai ter efeito de marcação no mercado. Então tem diversos casos, né, que eu preciso vender esse Tesouro IPCA mais 2060. Vou vender, está no momento ruim de mercado, eu acabo perdendo dinheiro. Putz, mas eu não sabia que isso acontecia. Então, esse é um erro. Muitas vezes o assessor não comenta, ou você simplesmente comprou por conta própria e não sabia como funcionava o título. Então, esse eu acho que o maior erro de todos é não saber todo o funcionamento do título, e a pessoa se surpreender, né, nesse meu exemplo, porque ela não sabia das características. Então, esse é o maior erro. Antes de investir, saiba das características, saiba dos riscos que você está incorrendo. E outro erro que muitas vezes, e aí trazendo mais porque é isso que está acontecendo nesse momento, né, de que as pessoas pensam, será que é o momento agora que o Banco Central reduziu a Selic, de eu me travar no pré-fixado, para travar um certo investimento, a Selic está caindo? Não, pessoal, os pré-fixados já estão levando em consideração a queda, né, o mercado está precificando de queda da Selic daqui para frente. Tá? Então é importante fazer esse adendo. Você, para ganhar em pré-fixado, IPCA+, tem que antecipar o mercado. Não é porque a Selic caiu hoje que o pré-fixado é uma boa opção. Tá? Você tinha que antecipar antes do mercado precificar quedas da Selic na magnitude que está atualmente. Tá? Então tudo isso tem a ver com marcação a mercado. É interessante aí sempre dar uma pesquisada, porque é o que pode te favorecer bastante na sua carteira de renda fixa, como também pode ser o seu grande vilão aí, se você não souber trabalhar em cima da marcação a mercado.
mercado, tá? Então, para você que quer saber um pouco mais sobre renda fixa, procura Marcação a Mercado, como funciona, tem diversos materiais aí gratuitos na internet que vão te ajudar a entender um pouco melhor. Perfeito. Então, muito obrigado ao nosso primeiro convidado de hoje, Christopher Galvão, analista de renda fixa, por ter estado conosco aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Christopher. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. 4 horas e 43 minutos nesse momento. Bolsa continua caindo. Esse agosto começou muito ruim para o Ibovespa e continua péssimo, com uma bolsa que não para de cair, menos 0,22%, 119.622 pontos para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. A pior ação do dia, como vocês estão vendo aqui, é a Pets, menos 5,67%. O nosso Profit da Nelogica mostra a situação nesse momento. A Dexco é a segunda pior do dia, 5,57% de queda. Gerdau cai 3,02%. Amélios continua caindo mais de 3,50%. A Pivida cai 6,08%. E o Dux 3,81%. E a Alpargatas 3,72%. Mas também o dólar, vamos dar uma olhada aqui no dólar. Nesse momento, o dólar volta a subir, R$ 4,90, alta de 0,01% para a cotação do dólar. Petrobras sobe 0,43%, Vale cai 0,68%. A Petro continua aos R$ 30,32, e a Vale R$ 67,44. Isa, como estão as bolsas lá fora e o petróleo? Já fechou? Já fechou, já temos aqui o fechamento de petróleo aqui, que fechou estamos na terça-feira, tô confusa aqui, que fecharam o dia com ganhos aí, depois de uma queda, após um breve momento negativo na sessão de ontem, né, por conta de uma realização de lucros. Os preços ali da commodity voltaram a subir hoje com a menor produção de petróleo na Arábia Saudita, pressionando os estoques globais, mesmo que os Estados Unidos aumentem 850 mil barris por dia para um recorde de 12,76 milhões em 2023, segundo o relatório da EIA. Bom, então WTI fechou com uma alta de 1,20% aos $82,92, e o barril Brent fechou com alta de 0,97% aos $86,17. Vamos então ver como estão as ações lá nos Estados Unidos. Os principais índices acionários de lá negociam em queda nessa terça-feira, com os títulos do governo subindo, né, assim como o Carlos trouxe, a questão da Moody's, que rebaixou a classificação de crédito ali de 10 bancos menores dos Estados Unidos, disse que estava revisando as classificações de 6 maiores, renovando o foco ali na saúde do sistema bancário. Então, por lá, em Nova York, Dow Jones opera com 0,41% de queda ali, se encaminhando para o final da sessão. SP 500, 0,35% de queda, e Nasdaq com uma queda de 0,74%. É isso aí, Isa. Vamos falar agora da Binance, a maior plataforma de criptoativos do mundo, que obteve 2 licenças de funcionamento em El Salvador, um país que é considerado como amigável para o mundo cripto e que tornou o Bitcoin como moeda de aceitação corrente em 2021. Segundo a Binance, a Comissão Nacional de Ativos Digitais do país centro-americano concedeu uma autorização de prestadora de serviços Bitcoin, e do Banco Central, uma autorização concedida também pelo Banco Central como prestadora de serviços de ativos digitais, que permitem a oferta de serviços e produtos aos clientes do país. É a primeira licença desse tipo concedida lá em El Salvador pelos reguladores do setor, e lembramos que o pequeno país centro-americano é um dos poucos no mundo que tem uma regulamentação para o setor de ativos digitais. El Salvador aprovou uma lei regulamentando a emissão de ativos digitais tanto pelo Estado quanto por entidades privadas. Esse marco, segundo a Binance, representa mais um passo nos esforços contínuos para obter licenças e permissões locais em mercados-chave ao redor do mundo. Com estas, a empresa possui aprovações e registros em 18 jurisdições em todo o planeta, incluindo França, Itália, Espanha,
Suécia e Dubai. Isso foi o comunicado divulgado pela Binance. Binance que, por sinal, gente, tem vários processos judiciais movidos por reguladores nos Estados Unidos. A empresa vem buscando aperfeiçoar o seu compliance para se adequar às exigências regulatórias de diferentes jurisdições. Na semana passada, a Binance retirou um pedido de registro junto ao regulador financeiro alemão até se adequar às novas regras locais. Também decidiu deixar a operação em várias jurisdições europeias, incluindo Bélgica, Chipre e Holanda. Isso voluntariamente ou a pedido das autoridades locais. Por outro lado, a Binance agora pode funcionar após a obtenção de licença em Dubai, retomou sua operação no Japão com a compra de uma corretora cripto local chamada de Sakura, que já tinha licenças de operação e não está descartando continuar a se expandir mundo afora. E antes de ver a próxima notícia, vamos dar um rápido intervalo. Nesse momento, 4 horas e 49 minutos. Daqui a pouquinho a Bolsa de Valores aqui em São Paulo e lá o Wall Street também vai fechar. Então, 2 minutinhos de pausa. Voltamos já já com mais notícias, análises e informações aqui no Closing da BMC. Não sai daí. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Boa volta. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razi, é que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho, deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos acelerar. De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News. Informação que gera valor.
Para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora nesse momento. 4 horas e 53 minutos. Bolsa de Valores de São Paulo prestes a fechar mais um dia em queda. Ibovespa perde 0,29% nesse momento, 119.622 pontos. A Petz cai 5,52%, a Dexco 5,47%, a Gerdau 3,40%, a Pivida 6,71% de queda, a Cogna, Alpargatas, aliás, está perdendo 3,61% e a Yudux 3,97%. O volume financeiro de quase 20 bilhões de reais em linha com a média histórica do Ibovespa. O dólar, por sua vez, está voltando a subir 0,04%, R$ 4,90. Vamos para o nosso segundo convidado de hoje. Vamos chamar o Renan Silva, gestor da Blumetrics Asset. Muito boa tarde, Renan. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, Carlos. É uma satisfação estar com vocês. Já peço desculpas pela minha voz. A secura aqui de Brasília atrapalhou um pouquinho, mas eu vou me esforçar. Mas não tem problemas aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo também estamos sofrendo bastante com esse clima seco. Renan, vamos falar um pouquinho então sobre a situação atual do Brasil. Temos dados que estão tendo uma melhora importante desde o começo do ano. O Boletim Focus está demonstrando o maior otimismo do mercado, previsões também no Fundo Monetário que estão sendo revisitadas positivamente, o PIB que pode crescer cerca de 3% esse ano, mas por outro lado temos claro, uma inflação que está em queda, juros também caindo, mas por outro lado temos uma situação fiscal muito complicada, déficit primário deve fechar o ano em 115 bilhões de reais. Isso, e no ano que vem também o governo vai fechar o ano com um rombo fiscal gigantesco. Então, a minha pergunta é, qual seu diagnóstico para a economia brasileira nesse momento e o que o investidor pode e deve ficar de olho, no que pode e deve ficar de olho? Bom, pegando o gancho aí do seu panorama, que foi muito bem colocado, muito bem posto, eu diria que é preocupante. Essa melhora que a gente observa, até diante de alguns elementos que você colocou, eu entendo que tem um caráter de curto prazo, talvez até de curtíssimo prazo, porque há uma cortina de fumaça, realmente, principalmente com relação à condução da política fiscal. E eu acredito até que o mercado, nesse momento, que vem aí de um otimismo, né, a partir ali de março, né, a partir daquela reversão ali de mercado, hoje ele está ressentindo justamente esses aspectos, né, que é um reflexo justamente da questão fiscal. Como, por exemplo, de novo, a gente tem ali um atraso na aprovação do arcabouço fiscal. Então, o ritmo aqui dos congressistas em Brasília não está contento, então fica sempre esse impasse. Também as discussões ali em torno da reforma tributária também não estão agradando muito, né? Até ontem a gente viu aqui um ponto que se falou talvez em tributar o lucro retido, né? Então, né, nós economistas ficamos um pouco preocupados com isso, porque a ideia, né, é você não distribuir dividendos desnecessários, né, aquém do necessário, justamente para que isso seja revertido em investimento e geração de emprego, geração de competitividade. Isso traria, vamos dizer assim, isso daria um novo ar para a economia, deixaria a economia fluindo melhor, mas esse tipo de paradigma aí acaba gerando incertezas para o mercado. Agora, você tem razão, realmente, quando a gente olha a Bolsa, a gente vê uma Bolsa descontada, com PL histórico, né, muito atrativo, ao mesmo tempo que você também tem uma taxa de juros bastante elevada, com um juros real também, né, talvez o mais alto do mundo, e isso, de fato, faz com que você tenha uma entrada de capital. Então, você tem esse otimismo com relação à Bolsa, também considerando os lucros projetados, um crescimento um pouco acima, já
imputando, né, a queda dos juros já nos modelos, né, nos modelos de valuation e tudo mais. Então, isso faz com que as empresas possam ter ali, né, um upside acima realmente do esperado, mas, ao mesmo tempo, há muita incerteza com relação a essa questão fiscal. E também o cenário externo também eu vejo algumas preocupações. No cenário externo, eu vejo assim que nós estamos ganhando contornos de complexidade, né, em cima de alguns dados. Esse rebaixamento nos Estados Unidos, a gente esperava que algumas outras empresas ou até mesmo bancos poderiam sofrer rebaixamentos também, dado que o risco soberano também foi elevado, e isso está acontecendo. E acaba que também isso pode pressionar um pouco mais os prêmios, né, dos bonds norte-americanos, de empresas norte-americanas, e acaba sendo um ponto interessante, histórico, para você fazer algum investimento. Então, você tem ali um cabo de guerra. O Brasil ainda é bastante atrativo, mas essas preocupações também devem ser consideradas, e eu acho que a gente não deve ampliar muito o horizonte desse bônus que a gente tem agora aqui, né, dessa calmaria que a gente tem aqui no curto prazo. Sem falar também em China, né? Sem falar em China, que também não está conseguindo levantar voo ali e está decepcionando ali com um crescimento mais, não vou dizer pífio, seria demais, é um bom crescimento, mas perdeu o ímpeto, né? Claro, claro. Isabela, sua pergunta para o Renan. Renan, boa tarde. Bom, diante, né, de todas essas questões também, cumprimento da meta, a questão, a gente viu a ata do Copom hoje, eu queria falar sobre essa curva, né? A gente observa um estresse na curva de juros, né, que já refletiu aí nas ações. Você acredita que o mercado ainda não está precificando essas incertezas? O estresse na curva seria apenas o começo do que a gente pode ter para frente? Como que você vê essa precificação aí nos títulos em relação à possível queda? Olha, bom, eu vejo que a curva, claramente, ela continua negativa, né? Que a gente chama de anormal, e ela continua assim, nesse formato, ela está bastante achatada ali em relação à curva de um mês atrás, eu vejo, né, dessa forma. Então, de fato, a curva está precificando, né, mais uma queda de 0,5%, né? O Banco Central já sinalizou que pode ter uma sequência ali, talvez o tom foi um pouco exagerado devido a essas incertezas de já praticamente contratar, né, 3 quedas de 0,5% daqui para o final do ano. Mas a curva, de fato, ela fez a correção, quer dizer, ela está negativa, precificando realmente um ciclo de queda de juros. A questão é justamente a continuidade, né, 2024 para frente, que eu acho que é a grande preocupação, e Bolsa ali foi muito nessa toada, né, dessa reprecificação da curva, né, ali para 0,5% de queda, e outros 2 cortes de 0,5%, e agora tem que se observar alguma mudança, né, estrutural, que a gente não enxerga mudança estrutural na questão econômica. A gente continua com as mesmas falhas estruturais. O que é preocupante é que realmente o governo ele gasta mais, ele está gastando mais, e as medidas que ele tem colocado são medidas inflacionistas, né? Como, por exemplo, tentativas de subsídios. Né? Agora a gente tem ali, né, a questão do desenrola, tivemos um incentivo momentâneo ali no mercado ali automobilístico, né, na venda do mercado automobilístico. Então, essas interferências que pode gerar distorções e não serem sustentáveis, ao mesmo tempo que pressiona a inflação. Então, o mercado recente, um pouco isso, principalmente o de renda variável. Em termos de juros, mesmo com a curva
negativa, você ainda tem prêmios muito elevados, né? Até ali o primeiro ano e meio, né? Lembrando, assim, na minha ótica de ex-tesoureiro, né, a gente evitava ao máximo alongar com a curva negativa, né? A gente justamente dado essas incertezas, mas tem muitos juros para capturar no prazo mais curto. Uma vez uma vez a taxa caindo de fato, né, realizando de fato, a ponta longa da curva ela deve sofrer uma correção, que a gente chama, né, dar uma chicotada lá na frente, né, na ponta longa ali, que é onde tem mais sensibilidade, é onde você poderia alongar com mais tranquilidade. Mas ainda assim é um prêmio muito elevado. A gente fala que os juros pode chegar ali a 11,75 no final do ano, anteriormente estava se precificando 12%, mas a gente tem que pesar que ainda assim é uma taxa muito alta. Tá? Então, assim, melhora um pouco a situação das empresas que estão alavancadas, mas é uma melhora marginal. Eu acho que o custo de capital ainda continua muito alto, né? Mesmo nesse patamar. Não há perspectiva de quedas mais intensas após agora 2023. É isso que a gente tem que tentar mensurar. O governo precisa dar respostas né, mais contundentes sobre a condução da política fiscal. Ainda está um pouco vago essa questão. Pois é, né? Falando de política fiscal, qual é a sua opinião sobre arcabouço? Justamente você falou que o governo está levando adiante uma política expansionista, fiscalmente e tendencialmente inflativa. Qual é a sua opinião sobre o arcabouço fiscal, sobre a reforma tributária, sobre essa mudança que o governo quer levar adiante? Também, por exemplo, tributando distribuição de dividendos, mudando o peso da tributação do setor industrial para os serviços. Qual é a sua avaliação sobre o quadro de medidas fiscais e tributárias que o governo colocou na mesa e que estão previstas para os próximos meses? Então, com relação ao arcabouço fiscal, eu acho que o trunfo do arcabouço fiscal é que o teto de 2,5%, ele é um teto abaixo da média histórica dos gastos, né, acima da inflação que o governo vem apresentando anos anteriores. Esse seria um trunfo. Mas essa política de simplesmente buscar garantir maiores gastos, quando o Brasil não tem espaço para gastar, nesse nível de dívida que nós estamos, eu acho um pouco preocupante, né? Eu, particularmente, era mais favorável ao teto antigo de gastos. É claro que aquele teto, a gente estava numa fase de aprendizado, né? Porque realmente você teria que ter algum tipo de flexibilidade justamente para excepcionalidades, como aconteceu no Covid. Então, você deveria ter margens ali de negociação, ou então, como é feito nos Estados Unidos, uma negociação que inclui, né, os gastos com juros, mas anualmente, feito isso anualmente, garantindo ali realmente o equilíbrio fiscal. Esse modelo ele pode se exaurir rapidamente, eu vejo, né, bater ali no teto rapidamente, e talvez não atenda muito bem a condução da política fiscal, ao mesmo tempo que é de difícil aplicabilidade. Tá? Com relação à reforma tributária, eu entendo que é o seguinte, no cômputo geral, você tem que baixar os impostos no Brasil. No Brasil, os impostos estão inadequados. Se você considerar renda, né, e o grau de imposto e comparar com os pares do Brasil e até mesmo os países desenvolvidos, nós temos com os impostos totalmente inadequados, eu vejo dessa maneira. Então, a ideia de simplesmente simplificar a arrecadação não atende. E isso eu acho que é uma preocupação, e por isso que eu falo que as melhoras que a gente vê em cima de tendência, elas têm caráter de curto prazo, porque as empresas estão muito, vamos dizer assim, prejudicadas com esse quadrante, né, em que os impostos do Brasil se encontram. Né? Se a gente comparar principalmente com Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Reino Unido, né, os países que têm economias de mercado
mais pujantes, os impostos ficam ali até 20% ou abaixo de 18%, contra um imposto no Brasil de 34%. Então, não é simplesmente, não é tão simples assim você simplesmente desonerar a indústria e onerar os serviços, que é o setor que mais emprega. Você tem que manter ambos competitivos, mas com impostos mais justos. E isso o governo parece que não quer nem de perto falar sobre essa questão. Então, pode-se arrecadar mais, sim, com essa simplificação. No entanto, é sustentável esse grau de imposto que tem quebrado as empresas ao longo dos últimos 25 anos, 30 anos. Isso é uma reflexão que deve ser feita. Então, eu acho que o arcabouço fiscal é de difícil aplicabilidade, tá? E a reforma tributária, ela deixa a desejar. Essa questão do dividendo, por exemplo, você tributar dividendo, não teria problema você tributar dividendo, como é feito em outros locais, só que você tem que desafogar outros tributos que foram colocados, que acabam deixando a empresa pouco competitiva e não cumprindo sua função de geração de emprego, como, por exemplo, os encargos trabalhistas, que são muito elevados. Então, você teria que fazer uma compensação. Quando foi tirado os impostos sobre dividendos, nos anos 90, a ideia era o governo, num país tão, vamos dizer assim, tão quebrado, né, com tantos problemas, era uma forma de garantir, antes de chegar na linha do lucro, era uma forma de garantir impostos ali para o governo sobreviver. Então, fez um deslocamento, tirou-se do dividendo, mas acabou aumentando outros impostos ali antes da linha do lucro. É isso que eu enxergo. Agora, se você voltar o imposto, você tem que achar outras maneiras de desonerar ali na operação, para que você tenha um certo equilíbrio. A vantagem de você taxar o dividendo era justamente que talvez os empresários, talvez assim, não tirassem aqueles dividendos simplesmente para sair do risco da operação e do risco Brasil. Eu posso deixar uma parte desse dividendo, esse excesso de dividendo, na empresa como lucro retido para reverter em investimentos, e você teria uma economia mais saudável, né? Que você tivesse o emprego de forma mais sustentável. É isso que eu verifico. Então, simplesmente taxar o dividendo sem criar uma compensação, eu acho que é uma espécie de joelho no pescoço das empresas que estão bastante combalidas no Brasil. Perfeito. Isabela. Agora, falando da movimentação da Bolsa hoje, né, oscilando ali com ganhos em Petrobras e Itaú, mais o exterior e a Vale estão pesando contra o índice. Eu queria que você fizesse uma análise, principalmente na questão, a gente viu aí o resultado do Itaú, apresentou um resultado ligeiramente acima do consenso, até você acredita que o mercado deve precificar aí Itaú em comparação aos seus pares, dado o nível ali de negociação, deve continuar nesse ritmo? Como é que você está vendo esses resultados aí, principalmente hoje, né? Temos esse grande banco. Sim. Bom, hoje a Bolsa está ressentindo, né? Porque os papéis que têm mais volume na Bolsa são aqueles que sofreram mais e na ponderação acaba pesando. Com relação ao Itaú, o resultado veio sensivelmente melhor do que os seus pares, tá? No entanto, me parece que há uma aversão ao risco com relação ao setor financeiro, em razão ali de alguns ruídos ali em torno de inadimplência, e isso começa ali, vamos supor, pela beirada, né? Quer dizer, os bancos as financeiras estão sofrendo muito, né? Os bancos middle estão sofrendo bastante com lucros decrescentes, há uma certa estagnação, mas foram alguns anos ali de lucros decrescentes e alguns bancos realmente apresentando prejuízo, então sempre há um receio de um contágio. A questão ali, o que alimenta esse contágio, justamente é o endividamento da família. Então, o Itaú me parece que é um banco que mantém, né, aquele know-how impressionante, né, de estar lidando com
essa situação já desde os anos 70 para cá, com um bom controle de inadimplência, diferente dos outros pares. Mas o setor sofre sensivelmente, a concessão de crédito ainda está prejudicada, você não pode ampliar muito a carteira de crédito, porque não há uma solução de curto prazo, né? Vamos dizer, não há varinha mágica para resolver o problema da inadimplência das famílias. Então, a gente sabe que o endividamento da família está em patamares recordes, parece que chegou num platô, né? Parece que chegou num teto ali, estagnou, mas ainda é bastante preocupante. Então, com relação ao Itaú, eu acho que o resultado até surpreendeu positivamente, né, diferente dos pares que a gente tem observado. Contudo, ainda há esse receio de deterioração, inclusive fazendo um paralelo, inclusive nos Estados Unidos, que também tem esse mesmo problema. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, não é tanto a alavancagem das famílias, sim mais a questão de marcação a mercado, mas nós também não estamos livres aqui da marcação a mercado. Agora deve haver uma melhora, né? Com esse início do ciclo da queda dos juros, deve haver uma melhora dos títulos que estão em estoque, principalmente aqueles títulos que a gente não enxerga muito bem, aqueles que estão classificados como até o vencimento, que é uma pérola que tem aqui no Brasil, né? Na medida que você pode sofrer alguma marcação a mercado, né? Eu me refiro às aquisições de títulos feitos no período de pandemia, com juros mais baixos, de repente você pode colocar esse título até o vencimento. Então você não tem bem ali um resultado assim, vamos dizer, tão puro sangue ali, né, em relação aos bancos. Se isso acontecer nos Estados Unidos, pode acontecer aqui também. Então, eu acho que justamente essa insegurança com relação ao setor, não tanto com relação ao Itaú especificamente, tá? Perfeito. Agora, também eu queria lhe perguntar sobre a sua visão nesse momento das empresas mais interessantes na Bolsa Brasileira. Quais setores, eventualmente, você acha que são mais interessantes para ficar de olho até o final do ano? Commodities, bancos que a gente está falando agora, setor elétrico. O que vocês na Blumetrics estão olhando com mais carinho? Olha, dado a situação ainda, eu acho que nós ainda sofremos efeitos colaterais de mais uma década perdida, tá? E de duas recessões severas, que foi a recessão 2015, 2016 e agora Covid. Então, a gente ainda preza muito pelos setores essenciais, com uma leve alteração do cenário. Então, agora parece bastante interessante, a gente começa a olhar para o varejo com bastante carinho. Então, por exemplo, o varejo, se é que posso dizer isso, né, o varejo alta renda é bastante interessante, porque a alta renda consegue proteger a sua renda, né, justamente com um complemento de investimentos, alguma coisa, e ela mantém um nível de consumo ali interessante. Então, setores que são sensíveis à queda de juros, mas de uma forma comedida na nossa visão. Agora, surpreende também o bom desempenho do setor de atacados, né, dos atacadões. O setor de atacado é engraçado, me parece que eles estão agrupando todas as classes agora, né? É um atacado um pouco mais, não sei, um pouco mais moderno, né? O serviço ali está modernizado. Você entra no atacadão hoje, ele parece um hipermercado, né? Ele não leva atacado. Ao mesmo tempo, ele está conseguindo apresentar preços competitivos, né? Então, você tem ali a baixa renda, né, a classe média e a classe alta se reunindo, fazendo compra no atacado. Isso realmente está fazendo com que os resultados sejam também surpreendentemente melhores. E com a queda dos juros, esse é um setor que tem ali uma certa reserva de valor, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo, são setores que estão muito descontados, que estão defasados. No setor imobiliário também a gente tem a mesma questão. Eu, aqui, particularmente, estamos privilegiando também o setor de construção, mas alta renda também.
que deve ser privilegiado com a queda de juros. Ao mesmo tempo, são aquelas famílias que têm sua renda preservada e que apresentam inadimplência menor. Agora vamos avaliando passo a passo. Se a gente tiver uma melhora realmente consistente do emprego, da renda, do endividamento da família, isso pode se estender realmente para setores que têm foco na classe C e D. Outro setor também, o setor também de educação, também apresenta uma boa melhora e uma boa perspectiva, mas sem abandonar a base da pirâmide em termos de carteira, né? Não em termos sociais, mas sem abandonar ali os pilares dos setores essenciais, que são aqueles que funcionam melhor no Brasil, eu entendo. Claro, claro. Isabela, temos mais 2 minutinhos. Você tem uma última pergunta telegráfica para o nosso convidado? Isso que eu queria saber, assim, o que o investidor pode esperar, né? Qual a sua opinião qual a sua dica, qual seria a conclusão aí que devemos alertar aí o investidor, né? A gente viu um cenário completamente diferente no início do ano, tinha uma possível recessão nos Estados Unidos, né, questão da China, e agora a gente vê um cenário completamente diferente no segundo semestre. Qual que é a sua conclusão? Olha, eu acho que nós estamos num excelente momento em termos de janela de oportunidade, porque é a faca e o queijo na mão, vamos dizer assim. Você pode oferir resultados excepcionais com as taxas de juros, né, desde que você faça uma boa análise, e também na Bolsa de Valores. Então, como o investidor que tiver ótica de longo prazo na Bolsa de Valores pode fazer posições bastante interessantes, sem tirar ali o pé da renda fixa, diferentemente dos Estados Unidos, que apesar de você ter um juro histórico melhor, né, você acaba se deslocando um pouco mais para a Bolsa de Valores. Aqui você tem prêmio nas duas alas. A questão é focar na seletividade, escolher bons ativos, né, considerando ali a análise de crédito também rigorosa, porque né, o Brasil, de novo, né, o Brasil não é para amador. Ao mesmo tempo, você tem empresas grandes na Bolsa de Valores, né, e aqueles que têm menos aversão ao risco, que podem arriscar um pouco mais, você tem também uma recuperação das empresas mais alavancadas, mais endividadas, que com a taxa de juros menor vão oferir resultados, né, com despesas financeiras menores, podem oferir resultados excepcionais, mas, de novo, para aquelas pessoas que têm mais tolerância a risco. De qualquer forma, é uma boa oportunidade de montar posições de longo prazo, principalmente na Bolsa de Valores. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer com os investimentos e com a Bolsa aqui no Brasil e também, dependendo do que for lá fora, quanto seremos impactados. Com certeza voltaremos a falar com o Renan Silva, gestor da Blumetrics Asset. Muito obrigado, Renan. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Igualmente, eu que agradeço a oportunidade. Carlos, Isa, satisfação estar com vocês. Até a próxima ocasião. 5 horas e 21 minutos nesse momento, aftermarket rolando a todo vapor, Ibovespa em queda, 0,24%, mais um dia amargo para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Até o momento, agosto foi um dia de vermelho profundo para o principal índice da B3, 119.622 pontos, a Pets 6,10% de queda, Dexco 5,36%, a Cash 3%, a Melius 3,39%, a Pivida sobe 6,08% e o Dux 3,99% e a Alpargatas ganha 3,28%. E, gente, vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos e voltamos já já com nossa análise técnica. Não saia daí. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi
e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções, mas na verdade eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Ion. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Nesse momento são 5h25, dia 8 de agosto de 2023. E temos novidades vindo de Brasília, não é mesmo, Isabela? Exatamente, Carlos. Vamos ao vivo, então, vamos ao vivo até Brasília, onde acontece neste momento a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito das Americanas, na Câmara dos Deputados, onde houve Márcio Cruz Meirelles, ex-diretor da empresa, e José Timóteo de Barros, ex-diretor de Lojas Físicas, Logística e Tecnologia. Essa sessão está sendo transmitida ao vivo. E quem fala neste momento é Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Etos de Empresas e Responsabilidades. Vários auditores também participam aí da sessão. E um dos, aliás, também o ex-diretor da Americanas, na verdade, foi convocado, Márcio Cruz, mas não compareceu hoje na Câmara dos Deputados, que apura ali inconsistências contábeis da empresa, da fraude que aconteceu em janeiro. O depoimento de Meirelles estava marcado para as 3 horas da tarde. A reunião do colegiado teve início ali por volta das 3h30 da tarde. Segundo o presidente da CPI da Americanas, deputado Buchinho Ribeiro, do Republicanos, o ex-diretor não informou o motivo da ausência. O congressista autorizou a secretária da mesa da Casa Baixa ali a tomar providências necessárias para a condução coercitiva de Meirelles. Segundo ele, não vai aceitar qualquer tipo de desrespeito ao trabalho do parlamento. Vamos acompanhar, então, um trecho do que está acontecendo neste momento. A gente vê aí Eduardo Moreira, economista e especialista em mercado financeiro, falando, então, nesta CPI que investiga as inconsistências contábeis da Americanas. Vamos ouvir um trecho. De rating ou de auditoria eram o seguinte, mas vem cá, você acha que você vai me dar tal nota? Ou você acha que você vai... Senão, eu não vou contratar. É um conflito de interesse brutal. E aí esses conflitos de interesse levam, por exemplo, ao caso Lehman Brothers. Um dia antes tinha a nota máxima atribuída a bancos, no dia seguinte um dos maiores bancos do mundo quebrou. Você tem um problema e você me pergunta se os bancos sabiam, e essa resposta eu não tenho como dar e não teria como me comprometer. Até o que eu acho irresponsável falar.
trouxe um advogado para me assessorar, não vou lhe dar essa dor de cabeça. Prefiro não falar o que eu penso nesse sentido. Mas veja que a relação dos bancos com essas empresas é uma relação conflitada também. Porque se o banco, sabendo da situação difícil da empresa financeira, ele resolve apertar a empresa, ele faz com que o caminho da empresa para a bancarrota possa ser abreviado e acelerado, e com isso aquele que mais perde é ela. Veja que as pessoas que trabalham nas áreas de crédito dos bancos são pessoas comissionadas pela quantidade de operações que fazem de empréstimo. Então, são pessoas estimuladas a estar rolando os empréstimos sempre, não a interromper os empréstimos. Então, é possível que, não na operação dessa, os bancos saibam, mas por uma questão de, enfim, de negocial, tenham feito ou vista grossa ou tenham empurrado acreditando que um dia as coisas iam, enfim, se acertar e sem querer matar a sua galinha dos ovos de ouro. É absolutamente possível que isso tenha acontecido dezenas e centenas de vezes com diversas empresas, porque o mercado é cheio de conflitos de interesse. E enquanto esses conflitos de interesse não forem endereçados, seja com uma grande punição ou eliminando a origem do conflito de interesse, a gente está fadado a ver casos como esse repetidos. Com a palavra, o deputado Alberto Mourão. O deputado Alberto Mourão não utilizou a palavra anteriormente porque ele estava presidindo a sessão e inverteu com o deputado... Então tá aí, deputado Alberto Mourão vai começar a falar agora. Neste momento, a gente acompanha ao vivo a CPI das Americanas, que houve ali ex-diretores da empresa, houve também alguns auditores que participaram de todo o processo ali, na época da questão das inconsistências contábeis da Americanas. Então a gente vai seguir acompanhando e traz para vocês a qualquer momento mais informações desta comissão parlamentar de inquérito lá na Câmara dos Deputados que apura inconsistências contábeis na Americanas. Carlos. É isso aí, Isa. Acabaram de sair os resultados da CVC. Ruim demais, mas melhor do que o mercado estava esperando. Estou lendo aqui ao vivo com vocês. CVC teve um prejuízo líquido no segundo trimestre do ano de 167 milhões de reais. O consenso do mercado era de 176 milhões de reais. O EBITDA ajustado foi de 14,9 milhões de reais. O consenso do mercado era de 7 milhões negativos, né? Então, negativos 14,9, o mercado esperava metade disso, menos 7. A receita líquida foi de 269,4 milhões de reais, o mercado esperava 277 milhões de reais de receita líquida. A CVC, segundo a própria empresa, está buscando um aumento gradual do take rate, retomando negócios com rentabilidade. Ela prevê a abertura de lojas de forma mais acelerada nos próximos trimestres e a CVC, então, está tentando melhorar a situação. Deixa eu ver aqui se temos... está adequando o quadro de funcionários em julho. A CVC, divulgando informação nesse momento, a CVC retomou o trabalho presencial. Então, repetindo, prejuízo líquido da CVC, 167 milhões de reais, EBITDA menos 14,9 milhões e receita líquida 269,4 milhões de reais. Então, situação complicada lá, né, para a CVC. Deixa eu ver aqui se temos mais notícias nesse momento. Segundo o Goldman Sachs, acabou de informar o Goldman Sachs que elevou o preço-alvo de ações da Vale em 6%. Segundo o Goldman Sachs, ações da Vale valem 12,7 dólares
por ação. O novo preço-alvo da Vale, segundo o Goldman Sachs, leva em consideração os resultados do segundo trimestre do ano. O Goldman manteve a recomendação neutra nas ações da Vale, só elevou o preço-alvo. E segundo a Goldman, os detalhes sobre o plano de apoio da China ao mercado imobiliário são fundamentais para o minério de ferro, que segundo a empresa, segundo o Banco Americano, deveriam estar em volta de $90 por tonelada no segundo semestre, aliás, de 23 e também 2024. Então, abaixo daquilo que estão hoje. Hoje, os preços estão por volta de $100 por tonelada, mais ou menos 107. Então, segundo o Goldman Sachs, vão diminuir os preços do minério de ferro, as cotações internacionais do minério de ferro por tonelada. Deixa eu ver se já saiu alguma outra empresa que iria divulgar os resultados nesta quinta-feira, nessa terça-feira, aliás, a partir das 5 horas. Não, ainda não saíram resultados de empresas, então vamos daqui a pouco dar uma olhada. Nesse momento são 5 horas e 33 minutos, daqui a pouco vamos chamar o nosso convidado especial para falar de análise técnica. Bolsa nesse momento, então, no aftermarket cai 0,24%, 119.090 pontos. Volume financeiro, 16,93 bilhões de reais. A Pets, a pior do dia, 6,10 de queda. A Dexco, 5,36% e a Melius, 3,39% de queda. A Pivida sobe 6,08% e o Dux, 3,99%. A Alpargatas ganha 3,28%. Isabela, como fechou Wall Street e que novidade temos no mercado petrolífero? Bom, Wall Street fechou com queda aí, as principais bolsas de Nova York, S&P 500 com queda de 0,43%, Nasdaq, Bolsa de Tecnologia, 0,79% de queda e Dow Jones com queda de 0,45% de queda. Euro fechou com queda de 0,37% e valendo R$ 5,36 e dólar 0,06% de alta aos R$ 4,89. Os preços internacionais de petróleo fecharam o dia com ganhos ali, após um breve momento negativo na sessão de ontem. Os preços da commodity, então, voltaram a subir com a menor produção de petróleo na Arábia Saudita, pressionando ali os estoques globais, mesmo que os Estados Unidos aumentem em 850 mil barris por dia para um recorde ali de 12,76 milhões em 2023. Temos WTI com alta de 1,20% aos $82,92. Temos barril Brent com 0,87, aliás, 97% de alta, fechou com $86,17 o barril. É isso aí, Isa. Deixa eu ver se já temos o nosso convidado de hoje. Ainda não chegou, então vamos continuando o nosso noticiário. Deixa eu dar uma olhada aqui como está a situação nesse momento lá fora, para ver se temos mais notícias de última hora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Temos o Fundo Monetário Internacional, né, que avaliou que as altas de juros nas principais economias do mundo não foram positivas para as instituições bancárias, porque podem aumentar os riscos para a estabilidade financeira e ainda pesar no crescimento. Segundo o Fundo Monetário Internacional, alguns bancos perderam dinheiro em títulos, até mesmo de seguro de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Isso ainda teria incomodado alguns clientes que fizeram saques rapidamente, o que levou a diversos bancos para a falência, isso segundo o fundo, em um relatório publicado nesta terça-feira. Segundo o documento, o aperto monetário muito rápido acabou pesando também nos mercados de derivativos e também nas taxas de juros, relembrando a turbulência financeira do começo do ano e a corrida aos bancos. Segundo o Fundo Monetário Internacional, as reformas regulatórias exigem que os bancos tenham mais caixas e títulos, mas temos mais notícias vindo dos Estados Unidos. Temos notícias do Departamento de Energia em relação ao petróleo, não é mesmo, Isa? Exatamente, Departamento de Petróleo dos Estados Unidos. Perdemos a Isa, está sem microfone, deixa eu dar uma olhada aqui, voltamos com a Isabela, está sem o microfone nesse momento, então agora voltou, então Isabela voltando a falar do Departamento de Energia dos Estados Unidos.
Bom, o Departamento de Energia dos Estados Unidos elevou a previsão para o preço médio do barril de petróleo Brent no segundo semestre de 2023, ali de 79 para 86 dólares, devendo chegar a 88 em novembro e dezembro, se mantendo ali nesse nível até o primeiro trimestre de 2024. Segundo o relatório de perspectiva em curto prazo, a produção global de petróleo deve aumentar em 1,4 milhão de barris por dia em 2023, devido ao forte crescimento de produtores que não integram a OPEP, apesar das reduções de produção do cartel e da Rússia. Essa previsão já incorpora esse anúncio da Arábia Saudita, que impactou bastante o preço do petróleo, de estender o corte voluntário de 1 milhão de barris de petróleo até o mês de setembro, e eles esperam, segundo a nota ali, que a produção da Rússia diminua entre 200 mil e 300 mil barris de petróleo por dia em comparação com 2022 e que permaneça inalterada em 2024. O departamento ainda elevou a estimativa de produção de petróleo dos Estados Unidos em 2023 e também de 2024, ali 2023 de 12,56 milhões para 12,76 milhões de barris de petróleo por dia. E isso impactou bastante aí também nos preços do petróleo. Esses estoques que sobem em mais de 4,67 milhões de barris de petróleo por dia. Então, relembrando aqui o fechamento do petróleo Brent, 0,97% de alta aos 86 dólares e 17 centavos o barril, Carlos. É isso aí, falando de petróleo, Isa, temos informação da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a ABICOM, que informou que a defasagem média da gasolina comercializada no Brasil tem uma defasagem, né? Tem um nível de 22% em relação ao mercado internacional. O boletim divulgado diariamente pela ABICOM mostra como os preços do diesel e da gasolina estão abaixo da paridade internacional. Gasolina 22% abaixo, diesel 26% abaixo da paridade, apesar da estabilidade do câmbio, que segundo a ABICOM, mesmo assim, segundo a ABICOM, os preços de referência do óleo diesel apresentaram uma ligeira desvalorização, enquanto os preços de referência da gasolina aumentaram ligeiramente, teve uma valorização no mercado internacional. Segundo a associação, então, a Petrobras precisaria aumentar o litro da gasolina em pelo menos 70 centavos por litro, enquanto deveria subir o diesel 1,03 reais ao litro. Então, informação divulgada agora há pouco pela ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Isa. Bom, mais uma notícia aqui. Agora a gente vem para o Brasil, porque o relator da medida provisória que reajusta o salário mínimo para 1.320, o deputado Melog Solano, do PT, incluiu em seu parecer a atualização da tabela do imposto de renda pessoa física. Não pagará imposto quem ganha até R$ 2.640 mensais. A tabela está em correção desde 2015 e hoje está isento quem ganha até R$ 1.903 mensais. E para compensar as perdas com a isenção maior, o mesmo projeto incluiu a tributação de rendimentos recebidos no exterior por meio de aplicações financeiras, entidades controladas e os chamados trusts, ali, né, fundos usados para administrar quantias de terceiros. O relatório de Solano, que será votado, está sendo ali votado hoje na comissão mista que analisa a MP, ainda inclui a política de valorização do salário mínimo, que antes estava prevista em um projeto de lei, e pelo texto vai haver uma correção anual pelo Índice Nacional de Preço do Consumidores, mais o PIB consolidado de 2 anos atrás. Então, essa é uma notícia do cenário interno aqui. E falando nisso, né, a gente tem mais aqui notícias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma declaração, participou de uma reunião com o Eduardo Braga e temos algumas falas aqui de Fernando Haddad. Vamos passar aqui para vocês o que o ministro da Fazenda falou agora há pouco, aqui após a Haddad, né, após a reunião com Braga. Ele falou que elaborou um estudo descrevendo a PEC da tributária em números. É um estudo preliminar robusto, mas estão à disposição ali para novas avaliações. E falou que quando foi indicado, né, como o relator Braga falou, né, que quando foi indicado como relator da reforma tributária, indicou a importância no estudo da Fazenda. Fazenda nos entrega estudo com prazo adequado e haverá transparência na divulgação. Daremos início ao trabalho no Senado a partir de quarta-feira. Haddad disse ainda que alíquotas no estudo entregue, né, só para contextualizar, né, ele ficou de entregar esse estudo a Eduardo Braga nesta terça-feira, então após entregar esse documento, então eles fizeram essa entrevista, né, essa coletiva
para explicar melhor. Ele falou que essas alíquotas no estudo que foi entregue ali a Braga foram estabelecidas em cenários sólidos, com pesos nas exceções. É importante retirar algumas exceções da reforma tributária. Algumas medidas foram decididas assuadamente e cabe ao Senado analisar, e para atingir de 60 a 65 votos no Senado, precisamos discutir, segundo a Haddad. Estudo sobre alíquotas da reforma tributária vai ser disponibilizado ainda hoje aqui para a gente. Então, são algumas das falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, inclusive, acaba de divulgar aí essa nota técnica sobre essas alíquotas da reforma tributária, simulações do IVA, que incluem 8 cenários. Alíquotas simuladas vão de 20,73% a 25,45% no cenário factível. Alíquotas variam de 22% a 27% no cenário conservador, e Fazenda reitera que há diversos fatores que inviabilizam estimativa precisa. Então está divulgado o estudo feito pelo Ministério da Fazenda em relação a essas alíquotas. Carlos. Vamos dar uma olhada de novo, então, no que está acontecendo lá em Brasília com a CPI das Americanas. Então, peço para a turma técnica botar de novo o vídeo para a gente seguir ao vivo o debate na Comissão Parlamentar de Inquérito do caso das lojas americanas. Agora há pouco ouvimos falar o deputado, um dos deputados responsáveis pela CPI. Hoje teria a presença de alguns diretores da empresa. Um não se apresentou, o outro disse que está doente. Então, diretores e ex-diretores da empresa simplesmente não apareceram. Vamos ouvir, então, o que está acontecendo lá em Brasília, na CPI das Americanas. Eu corroboro 100% do que Vossa Senhoria falou aqui sobre a responsabilidade dessa CPI. É uma das CPIs mais importantes da história dessa casa. E o deputado Mendonça sabe muito bem, o deputado atuante, o deputado experiente nessa casa também. Porque quando se faz uma engenharia financeira com tamanha inteligência jurídica, financeira, mas com o propósito, infelizmente, de lesar o cofre do cidadão, lesar o brasileiro, lesar, acima de tudo, o pequeno investidor. Eu estive esses dias com um pequeno investidor que fez uma poupança a vida toda e depositou nas Americanas e viu as ações dele virarem pó. Ou seja, um assunto que foi engembrado, um assunto que foi feito uma engenharia artificial para ser um dos maiores golpes do país. O que os diretores da Americana fizeram, o que os acionistas fizeram, o que os membros do Conselho fizeram, foi o maior crime da história desse país, adredamente preparado para furtar e lesar o investidor brasileiro, o pequeno comerciante, o fornecedor, que muitas vezes vendia seu produto lá com 180 dias de prazo de pagamento. Eu fiz um requerimento aqui, senhor presidente, pedindo a lista dos fornecedores e a média de prazo de venda. Conseguiram ludibriar os bancos. Imagina, conseguiram ludibriar os bancos, que têm uma inteligência fantástica nesse país, conseguiram ludibriar os bancos. Eu fui testemunha de 2 reuniões, da qual um banqueiro disse, eu fui roubado. Imagina o que isso representa. Imagina o que isso pode estar sendo feito na Ambev, Embev. E aí, senhor presidente, estou entrando com requerimento essa semana, pedindo esclarecimentos profundos aqui, para que essa prática não esteja acontecendo na Ambev e na Embev, que é uma das maiores companhias de cerveja, a maior companhia de cerveja do mundo, e os acionistas têm que vir aqui, sim, prestar depoimento nessa mesa, para que fatos como esse não seja feito em outras companhias do grupo. Foi feito lá para trás, na empresa de logística, o mesmo modus operandi, e tenho quase que certeza que esse assunto está sendo feito na Ambev e na Embev. Entrei com requerimento aqui também na Comissão de Valores, tive na Comissão de Valores semana passada em São Paulo, fiz algumas arguições lá direto, e o caso é gravíssimo. Gravíssimo, porque fizeram uma engenharia financeira adredamente preparada para roubar. E esse crime passa para mais de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. Vocês podem ver aqui, anotar, no final dessa CPI, senhor presidente. E é muito importante que ela seja
prorrogada, porque muita gente vai sentar ainda nesse banco aqui para se explicar. E quem lesou o brasileiro, quem furtou, vai pagar muito por isso. Não é pouco, não. Não é pouco, não. Então, eu queria dizer aqui que o senhor aqui tem muita certeza, muita afirmação, e quero te parabenizar por suas afirmações, porque essa é uma das CPIs mais importantes, mas também uma das mais emblemáticas, porque foi feita uma engenharia de gênio. Gênio para roubar, para furtar o brasileiro. Infelizmente, como os depoimentos são muito longos, e muita gente também está se usando de medidas protetivas judiciais, se perde tempo aqui. É importante, senhor presidente, é importante, senhor relator, senhoras e senhores deputados, nós pedirmos ao presidente Arthur Lira pela renovação dessa CPI. Essa CPI não pode morrer aqui, deputado Mendonça, na praia. Eu já vi outras CPIs importantes aqui, como do CAF e outras mais, morrerem na praia. Foi se alongando os depoimentos, ou as pessoas foram usando dos seus artifícios jurídicos para não falarem, queimando a etapa aqui, queimando o dia de CPI, e no final deu em pizza. E espero que essa CPI, senhor presidente, não dê em pizza, porque 3G, 4G, 5G, seja lá que G for, não vai fazer com que essa casa se cale. Um roubo qualificado desse não pode deixar que se passe em branco e precisa ser esclarecido. E os acionistas têm que vir aqui, sim. Tem que vir aqui os 3 principais acionistas, sentar nessa mesa e explicar ao povo brasileiro o modus operandi de furtar o Brasil, que nós não iremos permitir que isso, mais práticas como essa aconteçam com os órgãos punitivos, com os órgãos fiscalizadores que nós temos no país. Porque se fosse no mercado público, já estariam presos. Então, eu quero dizer o seguinte, quem fez e quem lesou o bolso do brasileiro vai ter que pagar, sim, senhor. Para concluir, deputado. Tá, senhor presidente? Então, peço aqui que o senhor vote os requerimentos necessários para trazer aqui os acionistas sentados nesse banco aqui dessa mesa. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o deputado Mendonça Filho. Após Mendonça, Orlando. Orlando já está ali. Mas o deputado João Carlos Bacelar fez a sua explanação, né, porém não dirigiu nenhuma pergunta aos convidados. Eu passo a palavra já direto ao deputado Mendonça Filho. Bom, presidente, primeiro saudando a Vossa Excelência mais uma vez e saudando os que participam dessa audiência pública, o professor Eduardo Moreira e doutor Caio Magri. Eu vou me dirigir aqui ao professor Eduardo, né? Primeiro, o seguinte, professor, o senhor Aurélio Valporto disse a essa CPI que a fraude do Balanço das Americanas seria facilmente detectada, né? A afirmação foi refutada pelo presidente da companhia, seu Leonardo Coelho, e pelos representantes das auditorias que disseram que a fraude era extremamente complexa e de difícil detecção. É de conhecimento público também que, em novembro do ano passado, dos 16 bancos de investimento, e Vossa Excelência é um especialista no mercado financeiro, que cobriam a empresa e analisavam no detalhe o seu balanço, 10 recomendavam a compra de ação e 6 eram neutras com relação a essa posição. Nenhum recomendava venda de ação. Além disso, o preço médio esperado de ação por esses bancos de investimento era de mais de 20 vezes o preço atual. Esse era o quadro da época. Como especialista no mercado financeiro, qual a opinião do senhor sobre a afirmação de que a fraude das Americanas era uma fraude facilmente detectável? Eu queria que Vossa Excelência pudesse avaliar esse ponto. E a segunda indagação de respeito a um ponto específico que me chama a atenção. No depoimento do doutor Leonardo Coelho, aqui essa CPI, ele apresentou números que indicam um aporte, um aumento de capital por parte dos acionistas que Vossa Excelência não teve a oportunidade de
explicitar. Estamos vendo aqui a CPI da Lojas Americanas, deputados falando e tentando entender o que aconteceu com uma das maiores varejistas do Brasil. Nesse momento, 5 horas e 52 minutos. Vamos voltar ao estúdio porque temos ainda muitas informações antes de terminar o nosso programa. Antes de dar um último giro do mercado aqui junto com a Isabela, vamos para o gráfico do dia. Hoje vamos falar de tecnologia, vamos falar da Amazon. A Amazon que mantém a liderança no mercado de dados em nuvem. O gráfico mostra muito bem como o Amazon Service, Amazon AWS, né? Está mantendo a liderança de 32% no mercado de dados em nuvem, seguido pela Azure da Microsoft, o Google Cloud, né, do Google, o Alibaba Cloud da gigante chinesa Alibaba, mas mais de 1/3 dos dados mundialmente colocados no cloud são da Amazon. Então, muito interessante esse gráfico, lembrando que a Amazon está diminuindo a sua participação no mercado de 34% no último trimestre para 32%, mas a rentabilidade continua muito importante, está cada vez mais ganhando força entre as operações, as várias operações que a gigante varejista tem hoje. Então, muito interessante o gráfico do dia da Amazon ganhando mais uma vez a corrida para o cloud internacional, cloud mundial. Vamos dar uma olhada como está o mercado nesse momento. Aftermarkets rolando 0,24% aqui no nosso profit da Nelogica. Queda para o Ibovespa, mais um dia em território negativo para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. 119.090 pontos para o Ibovespa. A Petz perde 6,10%, a Dexco 5,36%, a Melius 3,39%. Por outro lado, a Pivida é a melhor do dia, 6,08%, a Udux sobe 3,99% e a Alpargatas 3,28%. O dólar, vamos dar uma olhada no dólar como fechou nesta terça-feira, dólar que volta a subir 0,02%, R$ 4,90. A Petrobras R$ 30,22, 10% de alta. A Vale cai 0,65%, R$ 67,46. Isabela, como estão os mercados lá fora? Rapidinho, antes de encerrar o nosso closing. Bom, o petróleo fechou em alta com a ameaça à Ucrânia, as cotações do petróleo reverteram as perdas, né, de ontem, e principalmente depois que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ameaçou uma retaliação se a Rússia continuar a bloquear os portos ucranianos. O alerta de Zelensky desencadeou ali novas compras no mercado futuro, à medida que os traders avaliavam a possibilidade de interrupções no fornecimento de petróleo russo. O Brent, então, que é referência para a Petrobras, subiu 0,97% aos $86,17. O barril, as bolsas lá fora também, fecharam em queda as principais bolsas dos Estados Unidos. Dow Jones fechou com queda de 0,90%, SP 500 0,97% e Nasdaq 1,36% de queda. É isso aí, Isa. Muito obrigado. Sempre um prazer compartilhar nosso closing juntos. Nós vemos amanhã. Até mais. Se vê amanhã. Uma ótima tarde. Muito obrigado e muito obrigado a você que está seguindo a gente. Nós vemos amanhã sempre aqui na BMC a partir das 4 horas para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Uma ótima tarde e até amanhã. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em